Brasil. Eu arrisco a dizer, se o Tite tivesse ficado, o Corinthians estaria na final. A final ia ser Corinthians e Galo. O Tite não passaria naquele momento pelo Corinthians. E se tivessem demitido o Tite antes, o filipismo tivesse assumido antes, talvez a final da Libertadores agora, né, ia ter Galo contra Flamengo. O Flamengo ganhou os 2 jogos da decisão. Ganhou, é o primeiro campeão da história da Arena MRV. Primeiro título nacional, Arena MRV. Depois a gente vai falar da bagunça que aconteceu. Mas o Flamengo, então, deitou e rolou sobre o Galo e confirmou que o Flamengo é o pai do Atlético Mineiro. O Flamengo ganha o título, vence o Atlético na ida e na volta, porque foi mais equipe, foi mais time. Do ponto de vista coletivo, foi muito mais completo do que o Galo. Quando vence na ida, e quando ontem, em nenhum momento passa por apuros, perde controle. O primeiro tempo de ontem... Mas assim, o que ajudou muito o Felipe, além do conhecimento que ele tem, um cara sensacional, uma pessoa do bem, é o fator conhecer o ambiente. Sabe exatamente como mexer com cada um. Então, uma paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você tá precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futefla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Então fala, nação rubro-negra, vamos aqui para mais um vídeo e vamos aqui, galera, para mais um pouco da repercussão do título do Flamengo da Copa do Brasil em cima do Galo, né? Título muito importante. Vamos agora ver o F90 aqui da ESPN, que conta em especial com o Zé Elias. Sempre trazemos aqui, né, ele falando sobre o Flamengo, né, sobre jogos, e ele vai falar sobre esse título. Só que não só ele, tem outros comentaristas também, né, Rodrigo Bueno, Pedro Ivo Almeida e alguns outros também que vão falar sobre esse momento, sobre esse título, sobre o Felipe Luiz, sobre a saída do Gabriel Barbosa também do Flamengo. Então vamos agora ver tudo isso aí. Créditos na descrição deixamos aqui para a ESPN. Pedimos a você que se inscreva aqui no canal, ative o sino para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos agora acompanhar toda essa repercussão. Vamos lá. A ação é maravilhosa, é muito boa. É um grupo, até agradeço o Brás, porque, como eu falei, né, o presidente, porque me deram uma máquina na minha mão, um time que é uma máquina. O melhor elenco da América do Sul, um elenco que pode bater de frente com alguns times da Europa, e eu estou liderando esse grupo de jogadores que são fantásticos. Um grupo que não tem vaidade, é um grupo que não tem ego, e hoje se viu que o pessoal que saiu do banco foi o que melhorou o time, o que resolveu, e isso só se faz um time campeão com um elenco altamente qualificado. E isso falando de todas os desfalques também que tem, mas como o grupo e as contratações foram tão boas e a janela de contratação foi tão excelente que o grupo não perde o nível. Então eu estou muito feliz por toda essa trajetória, ser campeão com 9 jogos, né? Isso quer dizer que alguém me deixou, como eu te falei, com essa possibilidade, né, de 4 jogos da Copa do Brasil para ser campeão. Que 4 jogos, mas também que jogos antes, né? Foi o Palmeiras, um jogo super difícil com o Tite. Então esse grupo, esses jogadores foram que levaram o time até esse troféu muito bonito, muito especial para o clube. Uma vez Flamengo. É campeão Flamengo e a festa do título agora. O Rodrigo Bueno, ele falou sobre a máquina que deram na mão dele, mas ele exaltou também. O problema era o piloto. A campanha anterior. Falou do Tite, ele agradeceu o Tite. Diferentemente do Bubu, porque para o Bubu, memória. O Flamengo virou outro da água pro isso. Exatamente, né? O filipismo é o grande responsável por esse título da Copa do Brasil. Eu arrisco a dizer, se o Tite tivesse ficado, o Corinthians estaria na final. A final ia ser Corinthians e Galo. O Tite não passaria naquele momento pelo Corinthians. E se tivessem demitido o Tite antes, o filipismo tivesse assumido antes, talvez a final da Libertadores agora,
né? Ia ter Galo contra Flamengo. Ou talvez até o Campeonato Brasileiro, o Flamengo estaria ali com chances reais de título. O Flamengo tem chance remota de título, só matemática, né? Então a diretoria demorou para sacar o Tite. E a nação avisava, põe o filipismo aí. O Felipe tava ali, a bola quicando, me chuta, e não estavam chutando, entendeu? E aí chegou, não deu outra. Aí, em poucos jogos, o time subiu de produção, aproveitamento muito bom, vitória fora de casa, esmagadora, e dessa vez não tem um mimimi. José Roberto Wright, foi com o José Roberto Wright. Não foi José Roberto Wright o árbitro. Aliás, o árbitro poderia até ter expulsado o Lianco lá no primeiro tempo. Aliás, bate bem o Lianco, né? Tem uma boa base dele, ele bate bem, né? Tá bom, mas tá bom. Então é o seguinte... O que tem a ver o Wright? Tem que... Não, porque o atleticano, ele é muito amargurado nos anos 80 e acha que o Flamengo só ganhou porque tinha o José Roberto Wright. Ele não esquece da história. Então, eu sou um cara que eu sou historiador do futebol. Isso. E dessa vez, nem a arbitragem, o torcedor do Galo pode reclamar, sempre ajuda o Flamengo. Porque se teve alguém beneficiado no jogo de ontem, foi o Galo, né? Mas acho que a arbitragem no final não interferiu no resultado. O Flamengo ganhou os 2 jogos da decisão. Ganhou, é o primeiro campeão da história da Arena MRV. Primeiro título nacional, Arena MRV, que depois a gente vai falar da bagunça que aconteceu. Mas o Flamengo, então, deitou e rolou sobre o Galo e confirmou que o Flamengo é o pai do Atlético Mineiro. Exaltação ao filipismo, Natália Ferrão. Chegou o momento que a gente esperava. Quando mudaram, eu não imaginei que fosse num curto espaço de tempo assim tão... É o fator novo. Para levantar a taça. Fator novo. Boa tarde mais uma vez, rapazes, fã de esporte. Mas é o fator novo, né? A aposta em tentar recuperar alguns jogadores. O Wesley vem subindo muito de produção, já tinha uma personalidade dele ali assumindo algumas questões ainda com o Tite, mas ele jogando muito bem. Então, óbvio, tem parcela o Tite nessa campanha, mas muito mais a chegada do Felipe nessa reta final. Porque gera um ambiente novo, né? Gera uma motivação nova, gera um fator em que os caras acreditam no que ele pensa de futebol, muda a questão do futebol do Flamengo, é um Flamengo um pouco mais intenso do que se via com o Tite. Então, tem todas as parcelas divididas, acho que não dá para descartar o Tite. Óbvio que ele não vinha fazendo um bom trabalho, mas parte desse processo faz parte também. O jogo contra o Bahia era o Tite que estava lá. Então, tem parcelas aí, mas o felipismo, ele fala muito dessa questão de acreditar em alguns atletas, né? E ele deu certo e conseguiu um título jogando muito bem o primeiro jogo e conseguindo jogar também de uma forma ali inteligente, depois que ele saca o Bruno Henrique, põe mais um zagueiro. Tudo que ele vai montando ali vai dizendo o contexto do jogo e a estratégia. Ficou para a final ali, jogar no contra-ataque, de receber uma bola e explorar a velocidade. E foi isso que aconteceu. O Michael também correu pra caramba. O Everton também jogando, o Everton Araújo jogando no meio de campo. Bela partida dele. Já falei aqui do Wesley também, que jogou muito também. Então, acho que são contextos ali e coisas que foram sendo ajustadas para o Flamengo chegar ao pentacampeonato. Vou deixar o Zé para o último, porque nesse tema do Felipe Luiz, porque ele vai entender que ele está fazendo um curso que é bem interessante sobre a preparação, né, dos rumos do futebol, de comando de gestão, porque eu quero ouvir do Pedro o seguinte, Pedro, já há quem aponte aí, né, o Felipe mudando totalmente. Mas foi num curto espaço de tempo. E alguns mais exaltados começam a dizer o seguinte, mas agora, que é isso aí? Não, pode continuar o programa, não tô atrapalhando, só tô tentando segurar a taça aqui. Vai, então vai, vamos ver se você consegue, vai. Tá difícil aqui, peraí. Você tá fazendo gesto, tá fazendo assim, ó. Deixa eu baixar aqui. Hoje em dia, tudo é instagramável, você vai em qualquer lugar... Então você quer isso pro seu Instagram. Então, eu tô achando que o nosso fundo é instagramável. Eu posso tirar uma foto? Tira uma foto aí, por favor, pessoal. Olha lá, eu seguro a taça também. Era esse meu objetivo. Hoje é assim a vida, Pedro. O Pedro não gosta das mídias sociais, hoje tudo é instagramável. E eu quero agora um comentário instagramável seu, por favor. Então vai ficar querendo. Não, também não vem com essa... O rapaz tá em festa hoje, você não vem com essa... Olha, viu? Imagina se eu vou ficar aqui, Bubu levantando e eu cortando. Não, acho que não. Agora, Pedro... Cuidado, esquecendo do Tite. Cuidado que as pessoas estão ficando doentes com essa coisa de querer viver a vida para rede social, hein? A gente, inclusive, vai no abismo, perto lá do precipício, vai tirar com uma selfie e acaba caindo. Não faça isso. Fica a vida inteira querendo replicar o que vem em rede social, morre infeliz, hein? Cuidado, Verdade, Bubu. verdade. Cuidado. Me sigam. Agora... A taça é para quem joga, hein? @Rodrigo Bueno Bubu. Mas o Rodrigo Bueno
que chegou a dizer que a transformação foi da água para o vinho, ou seja, o próprio Felipe Luiz agradece o Tite, mas alguns mais exaltados dizem que ele conseguiu ligar a Ferrari do jeito que tinha que ser dirigida ali. Foi isso? Edu, tudo bem? Um beijo pra você, pra Nath, pro Zé, até pro Bubu, pro fã de esporte, apesar das groselhas já. 21 minutos de programa, ele hoje mostrou a que veio. Graças a Deus. Acumulou a suspensão de sexta, trouxe tudo pra hoje. Que suspensão, hein? Eu me preocupo um pouco, porque geralmente é a turma que daqui a 9 jogos, se o Felipe Luiz não ganhar, também vai dizer que ele tem que ir embora, porque é novo. Então, devagar com o andor, né? Eu acho que é sempre prudente. Agora, tem muito do Felipe no título do Flamengo, assim como tem parcela do Tite. Diferentemente do Bueno, o Felipe Luiz sabe quem estava ali antes, respeita o antigo treinador, tem memória. Bueno já estava aqui querendo tacar. Ele veio feliz, ele veio menos feliz pelo título do Flamengo e mais feliz porque o Tite saiu chamuscado. Até com a medalha dele, olha lá. Não, normalmente eu deixo o talismã dentro da mais camisa. uma vez eu não consegui. Hoje eu faço questão, um dia especial. Tá, deixa eu te falar assim. Eu vou ficar com o talismã. Não consigo. Eu estava tentando. Vai, por favor. Podemos? Vai. Seu talismã é muito bonito. Obrigado. É muito bonito. Vencedor. Minha mãe me deu educação pra gente nunca gerar constrangimento, assim. Fala que tá bonito, que é melhor. Mas o Felipe, pra mim, o Edu, ele vai um pouquinho além do fato novo. Porque o fato novo, muitas vezes, ele resiste a 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos. O Flamengo ganha o título, vence o Atlético na ida e na volta, porque foi mais equipe, foi mais time. Do ponto de vista coletivo, foi muito mais completo do que o Galo. Quando vence na ida... E quando ontem, em nenhum momento, passa por apuros, perde controle de jogo. O primeiro tempo de ontem, que é um primeiro tempo de quase 70% de bola do Galo, o Flamengo sabia exatamente onde ele estava protegendo a entrada da sua área, onde estava escapando. O Felipe entendeu exatamente o que estava faltando e faltava ao Gabriel essa aceleração quando tinha campo, ele bota o Bruno Henrique. Quando no início do segundo tempo o Galo parece que ali por 5 minutos fazia uma pressão, ele tira o Arrascaeta, ele bota o Fabrício, ele protege de novo a área, a bola alta e bota depois o Plato e tem essa velocidade para esticar porque o campo estava se abrindo, o Felipe vai muito bem, lê e mexe muito bem, isso é uma característica dele. Então, o Felipe, ele propõe bem o que ele pensa para o plano de jogo, ele entende bem e muda rápido, ele sabe as peças que ele tem do time, porque a gente passou aqui durante muito tempo colocando na conta dos desfalques que o Flamengo não andava. Ontem ninguém falou de desfalque, né? Ontem era o elenco que era bom. Então, assim, ele potencializa esse elenco, então tem muito do que ele acredita. O Flamengo hoje começa a tomar cara. O Tite passou um ano inteiro buscando tal do equilíbrio. O time do Felipe hoje ele é minimamente equilibrado por pouco tempo de trabalho que tem. Ele sabia onde não sofrer e sabia aonde atacar, nada, Edu? Então, acho que dá pra falar que passa muito pelo que o Felipe fez nesse pouco tempo e passa muito por conhecer o ambiente que chega, onde pisa. É muito difícil. E ele sabe onde estava chegando, contribui e se soma ao entendimento que ele tem. Bom, em instantes nós vamos falar do Atlético também, vamos falar de Gabigol, mas agora... Embora não precisasse disso tudo, né? Porque o Bubu falou mas que ia hoje não, mas o Bubu veio com tudo. Olha esse gol, como é que o Michel me perde esse gol, cara? Mas acho que ele queria entrar com a bola e tudo, é isso? Que partida fez o Everson? O Everson... Chuta aqui de primeira já, ou então na segunda, não, ele quer... O Galo tinha que ganhar e o Everson é melhor em campo. Tem alguma coisa errada nisso aí. Ô Zé, eu te deixei por último, que você está fazendo o curso de treinador lá e é muito legal essa especialização, atualização. O Felipe Luiz é a novidade do mercado. Não é só do Flamengo, é a novidade do mercado. Eu vi vários ex-jogadores exaltando o início do Felipe Luiz. Mas eu quero te perguntar, como ex-jogador também, o que ele fez no campo que você viu e falou assim, isso aqui já é dele? Ou ainda não fez, só gestão de ambiente, Zé? Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Bubu, Nath, Pedro. Boa tarde a todos que estão assistindo. Primeiro que ele trouxe a confiança para o Flamengo jogar de novo, né? Para fazer o que o Flamengo fez nesses jogos dos quais ele está no comando, você tem que ter confiança. É um time que voltou a marcar pressão, é um time que, diferentemente, por exemplo, do Tite, que procurava um equilíbrio mais fator defensivo e tal, mas ele já arma a equipe já pronta para um contra-ataque, não só com um jogador apenas, mas com várias opções. Eu acho que é uma equipe com confiança. E isso acho que é importante para os jogadores. Se você não tiver confiança, você não consegue fazer. É aquilo que o treinador muitas vezes pede e também as dificuldades que eles irão encontrar em campo. Aí aquela insegurança de toco, não toco, subo para pressionar, fico aqui esperando, tal. Para você fazer tudo isso que nós estamos vendo o Felipe fazer com esse time, tem que ter a confiança. Mas tem um fator que para mim é fundamental para ele ter conseguido fazer tudo o que fez.
ele jogava lá. Ele já conhecia o ambiente, ele já sabia como falar com um, com o outro. É difícil demais pisar ali. Isso é fundamental para um treinador que vai assumir o time faltando 8 jogos para acabar, uma decisão, ambiente questionado. Peraí, já sei quem é, já sei como funciona, já sei como pensa, já sei... Tanto é que ontem ele discutiu de novo com o Gerson. Ele discutiu uma vez com o Gabigol no primeiro jogo e ontem discutiu com o Gerson. Né? Mas eu acho que essa discussão, ela passa... Não vou falar que passa despercebida, não é isso, mas essa discussão é a discussão do ex-atleta com um atleta. Entendeu? Porque eles são contemporâneos, né, Sim, Zé? porque se fosse de treinador com um atleta, a discussão seria um outro tom e um pouco mais longa, vamos dizer assim, né, no pós-jogo. Né? Mas, assim, o que ajudou muito o Felipe, além do conhecimento que ele tem, um cara sensacional, uma pessoa do bem, é o fator conhecer o ambiente. Sabe exatamente como mexer com cada um ali. E isso é muito desafiador mesmo? Você vê que a melhora... Uma das coisas que é para a gente dizer já... por exemplo, eu não vi o Gabigol jogando sensacionalmente, aquela sequência de 10 jogos arrebentando. Ele, na primeira final, ele fez 2 gols, foi muito bem e tal, mas se você somar os outros jogos, ele não jogou tão bem. Ele não teve uma boa sequência. Tanto é que ontem ele saiu no segundo tempo. Se ele estivesse tão bem assim, provavelmente ele estaria jogando e criando as situações que, como o Pedro falou, a leitura de jogo qual era? Agora vamos fechar, organizado, velocidade. E foi Edu, o Bruno. Sabe uma coisa que corrobora pra mim? Fala isso. O Domi, ele é um cara burro de futebol? Não. O Paulo Souza? O Vitor Pereira? Não. O Sampaoli? O Renato? Não. O Ceni? Não. O próprio Tite? Todo mundo que passa tem muita dificuldade de chegar no ambiente do Flamengo. O problema está em todo mundo e o ambiente lá é ótimo. O ambiente lá é complicado para quem trabalha, para quem joga, para quem vive. E você conhece o ambiente com o tempo. O Gerson conhece muito o ambiente, o Arrascaeta, o Bruno, o Gabriel, as pessoas que estão lá há mais tempo e principalmente o Felipe. O Felipe era uma liderança desse grupo, era um jogador desse grupo, ele tinha uma relação muito íntima. Ele já falou com o presidente, com o roupeiro, com o Gabriel. A declaração dele ontem sobre a relação dele com o Gabriel é muito interessante, é muito forte. Então, pro Felipe, não é que é fácil, mas o Felipe sabe chegar de uma forma diferente no ambiente do Ninho. Que era tudo discurso, né? Agora ele chega como treinador, como é que vai ser a relação dele de amizade com esse cara. Ele sabe a briga que ele compra, como ele trata o Gabriel, o momento que ele tem que chamar a atenção do Gabriel, ele sabe onde ele chama a atenção do Gabriel, ele sabe como é que ele briga por uma questão de programação, de fisiologia, de vice-presidência, de falar com... E isso faz parte do dia a dia. Você chega para apresentar o programa, né? Você estaciona, sente e vai, ou você sabe que tem toda uma engrenagem. Saber chegar num ambiente que é muito difícil... É muito dinheiro, é muito jogador, é muita torcida, é muita cobrança, é muita crise, é muito vazamento, é muita informação, é muito disse-me-disse. Isso aí, ele já dominou. Ele só precisava tentar colocar em prática no campo. E aí ele tem a relação com os jogadores, a relação pessoal que é importante. E aí ele tem o conhecimento dele, de bola ele entende, assim como os outros entendiam. Então, você quando junta isso tudo, não é que é mais fácil, mas o Felipe está num ambiente mais propenso a ter sucesso, e ele vai errar na substituição, ele vai errar a decisão. Ele insistiu muito, ele apostou muito no Gabriel. Ele colocou o Gabriel, acho que 6 dos 7 primeiros jogos, o Gabriel foi titular. E foi titular na final. Não tivesse o Gabriel feito o gol no primeiro jogo, o Felipe vai pagar essa conta. Ia ser cobrado, ele sabe disso. E que bom, para ele, que ele deu confiança, o Gabriel resolveu. Agora, ele tem algo, eu concordo com o Zé, a gente sempre bate nessa tecla. Ele tem algo que treinador nenhum tinha, e talvez ele só tivesse no Flamengo, que era um ambiente totalmente favorável para ele conseguir começar a trabalhar. Iniciou a carreira de uma maneira bem interessante. Sabia que o Felipe Luiz é campeão mundial com o Flamengo como técnico? Sim, da base, né? Então, assim, esse é um cara que se preparou, estudou, ainda no final da carreira de jogador. Todo mundo já sabia, já estava na cara, e ele já falava, meu plano é esse. Foi aprendendo com os últimos treinadores. E ele teve uma experiência na prática, que pouca gente acompanha a base. Mas vamos ser justos também. Ele se preparou tudo, desculpa, Boa, mas ele assumiu o Flamengo esse ano, é fruto de um planejamento absolutamente equivocado do Flamengo. Equivocado. Mas no período curto dele na base do Flamengo, ele foi campeão do mundo. Ser campeão, um clube brasileiro ser campeão do mundo, mesmo que seja sub-20, hoje você tem que destacar. Se no passado era muito comum, hoje a concorrência... Então, é um cara que, por exemplo, não teve o Pedro. Quantos jogos o Pedro salvou o Tite? O time jogava mal, um gol do Pedro. Você tinha quase garantido que era um gol do jogo. Ele não teve o Pedro, ele não teve o Cebolinha, ele não teve o Luiz Araújo, tanto de destaque que vinha salvando o ano até então. Então, e mesmo assim, ele conseguiu esse sucesso com garotada. O que eu ia falar é sobre algumas melhoras, você falou o que ele fez e tal. O do campo. O maior exemplo disso é o Wesley.
Eu acho que o maior exemplo que Se você deixou pode de ser ter- só lateralzinho deixou de ser corredor, só né? lateral corredor. Cai por dentro, volta, O Wesley por cima. O Wesley com o Felipe é o outro lateral. É um lateral que eu tava escutando aí, os caras falando assim, pô, ele merece chance na seleção. Ó, o cara tá Léo jogando Ortiz na bem. zaga, foi até pra seleção agora. Seleção. Ô, Nath, e qual é a virtude, na tua opinião? A gente está falando da gestão de grupo, tudo, mas o Zé apontou, você também, sobre essa questão do campo, mas tem algum jogador que se olha e fala assim, ó, como é diferente desse da época do Tite para... Bruno Henrique. Esse é o cara que pode Bruno ser. Henrique com o Tite, ele pegava a bola e tocava de lado. Com o Felipe Luiz, até por uma estrutura de jogo diferente, ele é o cara que pega a bola e parte pra cima, como era muito a característica dele e como fez ele se tornar o Bruno Henrique, todo mundo aprendeu a gostar de ver jogando bola. É um cara que pega a bola e é vertical, um cara que pega a bola e é intenso. Isso tudo é característica do treinador, é diferente. A gente falava aqui da época do Tite e tal, mas pensando no Felipe Luiz, é muito isso. Wesley, quando a gente está citando da questão do Wesley, o próprio Everton Araújo, que começa a ganhar oportunidade e final de Copa do Brasil, ele como titular. E fez 2 bons jogos. Hein? E jogou muito bem os 2 jogos que ele fez. Então passa muito da confiança que vem do banco de reservas, da estrutura coletiva da equipe, do quanto você passa ali uma organização. Isso tudo muda, o Edu. Então, assim, tem parcela, os jogadores de entenderem e acreditarem, comprarem as ideias do treinador e perceber aquilo funcionando. Porque uma coisa é você comprar a ideia e você começa a jogar e você fala, tá dando certo isso aqui não. Não vai dar certo, não dá liga. E os caras compraram a ideia. Eles compraram a ideia e viram que dava certo, que dava para jogar melhor, que dava para jogar de uma outra forma, que dessa outra forma eles renderiam melhor também. Então, se o Felipe Luiz ele conseguiu fazer isso com o Flamengo e com alguns jogadores específicos, como a gente já citou alguns aqui. Bom, vai mandando o seu vídeo. Ô Zé, eu quero que você fale, por gentileza, o número, porque você que está em casa vai mandar o seu vídeo a respeito do Felipe Luiz. O que você acha do Felipe Luiz? O Gabigol está indo embora, você também pode mandar. Ele pode falar responder quem sobre foi mais Atlético. importante para o título. Quem Bubu foi ou mais Felipe importante? Luiz? Bubu, Felipe Luiz, Gabigol? Meio. A dupla, né? A gente trabalhou em Combina, né? Isso. Qual é o número, Zé, por favor? Trabalho lá, a mentalização Isso. aqui. Aqui também. Aprendi isso. É loucura esse programa. 5-5-11. Ou você abraça a loucura ou você enlouquece, filho. Não tem como. É melhor assim. Assim como tem culpa pra todo mundo, tem mérito pra todo mundo também, né? Zé, ele não deixou. O número, Zé, por favor. 5511-9195-9108. Repita, por gentileza. 5511-9195-9108. Eu peço agora para que Kleber... Mas hoje você não vai reclamar não, né? Não, hoje não. Vamos mandar vídeo, você vai ficar porque o Kleber reclamando. não vai ficar bem. Pique, 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 ficava colocando. Ô, Kleber, se você tiver uma música de suspense aí, pode colocar, porque eu vou fazer uma pergunta que é feita nas alamedas, nas ruas. As pessoas estão fazendo este tipo de questionamento. Não tem jeito. E eu vou perguntar para alguém que é mais equilibrado dessa nobre bancada. E ele vai responder. Felipe Luiz é o treinador mais perto ou já é o treinador que faz a torcida do Flamengo esquecer um pouco Jorge Jesus? O Bueno e a pergunta de $1 milhão. Vai! Pergunta fácil, resposta simples. Não é à toa que Felipe Luiz está sendo chamado pela nação de Felipe Jesus. Já acrescentaram o sobrenome Jesus, ele não gosta. Ele Desculpa, mas quem tá chamando ele assim? A nação. Qual parte da nação? Eu acompanho muito a nação, nas mídias sociais, nas ruas. Você também. Aliás, eu sou carioca, o pessoal sabe, né, de coração, né? O quê? Mas eu vivo em São Paulo, pelo trabalho, eu preciso viver em São Paulo. O que tem de flamenguista em São Paulo, alguém tem que recalcular a torcida do Flamengo aqui em São Paulo. No Brasil inteiro a gente sabe que é a maior que tem. Mas aqui em São Paulo, a quantidade de pessoas que eu vi hoje com camisa do Flamengo... Sim, lógico, porque foi campeão. Tem gente que fala que a torcida do Flamengo na cidade de São Paulo é a 4ª maior, tem gente que fala que é a 5ª maior. Olha, eu acho que tem que Você tá calcular. estragando o seu corte. Não, eu já Agora vai dei a ter que fazer o resposta. ponto de edição. Felipe Luiz está sendo chamado de Felipe Jesus. Por quê? Não só que ele conseguiu resultados expressivos em um curto espaço de tempo, mas pelo tipo de jogo. O torcedor do Flamengo tá ficando, digamos assim, feliz com o desempenho do time. Time vertical, time contundente, ofensivo, agudo, entendeu? A Nath tinha explicado aqui, o Bruno Henrique não toca pro lado. Ele é aquele cavalo que nem cavalo aguenta, né? Tal, Isso, ele pra vai. frente e tal. E Ele vai, tá ele parecendo um pouquinho o Flamengo de 2019. Pena que não teve muito tempo aí, só deu pra ganhar a Copa Muitos do Brasil. desfalques também, né? Desfalques, mas é isso aí. Felipe Jesus.
Olha, isso que eu pergunto pro cara mais equilibrado. Ô Zé, você vê que é o início de uma carreira, mas já ganhou Felipe Jesus. Por parte do Bubu, né? Não, Bubu e alguns da nação. Ele disse alguns da nação. Você que foi lá buscar. Buscar conseguiu, meu. Aqui é assim, vem buscar, você encontra. Vem o que você acha. Eu não provoquei, não. Mas já ganhou essa marca, não tem jeito. Deus do Não, céu. eu acho assim, eu acho que foi um bom começo, um começo excepcional, né? Pela condução que ele teve nesses primeiros jogos. Mas vamos ter um pouquinho de calma, porque ele vai desenvolver também ao longo do tempo com outros elencos, outros times, entendeu? Como vai ser a habilidade do Felipe em dirigir equipes que não têm a qualidade que tem o Flamengo, aí são características diferentes, por exemplo, de jogadores. Eu acho que é um começo de trabalho muito promissor, né? Primeiro pela inteligência do treinador, porque ele soube mexer nos 2 jogos, ele soube mexer exatamente e fazer aquilo que o jogo pedia, fazer uma leitura excepcional, né? Até quando recua, põe o Fabrício, coloca o Bruno para puxar contra-ataque, sabendo que o Galo vinha para cima, o Galo doido, né, que vinha para cima e deixar os espaços para jogar, né? Mas não dá para dizer Jesus, Felipe Jesus. Ele fala. Eu entendo, torcida e tal, mas calma, eu acho que o Felipe é o Felipe. É isso, Felipe para mim é o Felipe, não é Felipe Jesus, porque cada um tem a sua digital. Tenho certeza que daqui a pouco ele vai colocar a digital dele em qualquer equipe que ele for, ele vai ter uma característica, como tem do Jesus, como tem do Tite, como tem do Felipe. Não significa que, por exemplo, o Tite foi mal no Flamengo. Não significa que o Tite é mau treinador. Né? O Felipe foi bem aqui, mas ele pode ir num outro desejo. Sim, não, mas certeza. ele pode ir numa outra e ter um trabalho ruim, não conseguir desenvolver o trabalho. Então, o futebol é coisa de maluco, né? Que um dia você serve, você presta... Vou colocar no balaio aí já. Foi. Milito. Bem, Já não vou ter que falar dele. Bem, nossa, final de 2 Copas e tal. Se perder a do Botafogo... Próxima. E não for pra Libertadores no ano que vem, via brasileiro. Daqui a pouco que nós Aí vamos ter que falar disso. eles vão falar assim, não serve. Só que aí tem que lembrar, deve ter tido um planejamento interno com opção para as Copas, porque o Paulinho veio a público e falou, nós estamos focados na Copa, nas Mas você Copas. vê que na coletiva ele falou depois. A gente vai falar já do Galo, então, assim, mas ele falou da... Posso falar uma coisa aleatória? Não, mas... Só mais uma, vai. É a última Não, só hoje. mais uma. É a só mais última? uma. A última? É a A última última hoje. dos Não, eu tô próximos vendo 3 aqui, Atlético de Madrid, grande clube Cumprimentou. europeu, Ele vai espanhol, soltando, assim. postou uma foto do Felipe Luiz e escreveu Vai, assim, Atlético Atlético de de Madrid. Madrid. Parabéns pela Jesus. conquista, Fili. Filho. Fili. Fili. Aqui no Atlético, estamos todos felizes com o seu sucesso e torcendo para que seja apenas o início de uma grande carreira como treinador. E o Felipe Luiz respondeu, te quero, Atlético, te quero. Sério? Com coração, O 3 corações. Atlético chama o Felipe... Fili. Igual a gente chama aqui de Digo. Fili. Não, você me chama de Bubu, Não, né? a gente chamou de Digo sexta. Deixa eu avisar. Sexta-feira a Você gente que tá em chamou casa, você de se Digo. você me ama, pode me chamar de Digo. Se você é apenas meu amigo, me chama de Bubu. Bubu para os E amigos, se não Digo ama, para quem pode me... mandar também, né? Não, mas sexta-feira a gente já... Não é. Quem me ama, me chama de não ama. Digo. Quem é meu amigo, me chama de Bubu. Calma, eu acho E que o Fili, Digo... olha, eu acho que Bubu, ele tem futuro na Europa. como Por que eu você falei acha- essa coisa aleatória? Como, Bubu? Na verdade, tem um fundo. você Bubu, alimenta também, mano. Peraí que ele Como tem um você fundo acha, pra falar só um aqui. minuto. Como você acha que Pedro Ivo, quando liga pra você e você atende, como você acha que ele iria te chamar? Bubu, não, ele me chama de Bubu. Não de Digo? Quando ele Chamou for te de Digo, contratar... Digo, chamou de Quando ele Digo. for pra te contratar pra Mas Pedro Ivo TV. não foi de coração. De coração Não, é Bubu. sexta foi Digo. Já De assunto, É vamos melhor. falar de alguém que trocou de lar Gabriel. para amar. Quero ver o Bubu, eu quero ver o Bubu sobre Vamos isso. ouvir a sonora Sempre do muito Gabigol bom. e na sequência o Pedro vai trazer detalhes, a eu? Nath vai opinar, o Bubu também, o Zé, sobre Gabigol partindo para o Cruzeiro. Roda. Claro, é um carinho enorme que eles têm por mim, eles sabem que é recíproco. Então, como eu falei ali já, não vou ficar, é um time que eu amo. Como eu falei, muita gente sabe, durante esse ano foi um ano conturbado, mas acho que acaba da melhor maneira. Me dediquei bastante para essas finais, já há um bom tempo atrás, não creio eu que foram 2, 3 semanas que fizeram estar bem para as finais. Todo mundo sabe o que aconteceu, há 1 ano e meio atrás apertaram a mão da minha família e depois não aconteceu. Falei com o Marcos Braz durante esse tempo todo, com a diretoria, que eu abriria a mão para poder ficar mais 2, 3 anos. Também não houve nenhuma proposta, então creio eu que é o momento de eu sair.
Futebol na ESPN é um oferecimento de Ivo Almeida. O que a gente nota é alguém que anuncia a sua saída. O que ele fez foi o seguinte, anunciou a saída e meio que E depois eu vi até a consequência disso daí, torcedor cobrando o Marcos Braz, porque você não ficou com ele. E ele anuncia depois de ser campeão. Mas eu queria que você trouxesse detalhes. Por que ele escolheu o Cruzeiro? Por que não foi pro Palmeiras, do Super Palmeiras? Mas quem tá falando em Palmeiras, Eduardo? Não, o Braz falou que ele podia ter ido pro Palmeiras. O Palmeiras ofereceu. Corinthians. Santos voltando ao lar. A Nath já tinha preparado já, enfim. O quê? Não, cobertura. Comitê de Calma, boas-vindas, cobertura lá no dia a dia. Calma, ele, né? Não, eu já via Já crianças. tinha arrumado. Agora ele tá no Cruzeiro, que é um grande time. O máximo Não, ele não tá investimento. ainda, calma. Mas já tá lá. O que aconteceu pra ele ir pro Cruzeiro? Dinheiro. É? Eu gosto disso. Ele queria um tempo de contrato e um salário X. O Flamengo não quis. O Palmeiras não ia chegar a esse valor, o Cruzeiro chegou. O Cruzeiro é um time de camisa, ele acredita que o Cruzeiro pode estar disputando grandes competições. O Cruzeiro encaminha para entregar o contrato que ele quer. O Cruzeiro tinha sinalizado com uma proposta de 3 anos de contrato. O Gabriel pediu 4 anos de contrato. O Cruzeiro não se opôs, disse que deve ser lá e que isso não inviabilizaria um acordo. Então, se tem um clube que tem um tamanho de um Cruzeiro, que também não tem uma rejeição, talvez, de se migrasse para o Palmeiras e para o Corinthians, isso tudo também acaba entrando no balaio, que vai pagar o que você pede, sabe? Que está te chamando para ser um dos pilares dessa nova temporada que o Cruzeiro acredita que vai montar uma equipe forte para brigar. Isso tudo fez o Gabriel acabar escolhendo. Mas antes de escolher o Cruzeiro, ele tinha escolhido também não renovar com o Flamengo, depois de todo esse imbróglio que ele conta aí, de assinar a mão, prometer 5 anos, falar que ia fechar, recuar, a diretoria falar que é o financeiro, o outro falar que o senhor não deu aval, o Landim falar que só tinha 1 ano, o Braz falar, não, mas o contrato está na mesa, e tudo isso pesou ali para o Gabriel e ele acabou escolhendo essa transferência para o Cruzeiro. Mas foi pura e simplesmente a questão financeira. Não é pura e simplesmente a questão financeira. Mas tem um projeto envolvido do Cruzeiro. Não tivesse o desgaste com o Flamengo, acho que o papo seria outro. Tivesse o Palmeiras disposto a chegar próximo ou dar o tempo de contrato que o Gabriel queria, acho que a gente poderia estar falando aqui de outra transferência. Sabe? Então, tudo isso levou para um Cruzeiro que olhou e falou, opa, o Cruzeiro está disposto a investir, né? Com o Pedrinho, com o Matos, com o Pelaipe, está disposto a investir e o Gabriel está querendo receber. Então, acho que isso pesa muito também. Vamos falar um tal projeto esportivo. Projeto esportivo com dinheiro no bolso, né, Edu? Então, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção. Que vão superar ali os 2,5 milhões por mês, é claro que o Gabriel se sentiu tentado a aceitar. Então, galera, é isso aí. Esse foi o vídeo, né? Vocês viram a repercussão aí com o Zé Elias, juntamente com os comentaristas, falando sobre esse grande título do Flamengo, né? Sobre como foi uma atuação ou atuações impecáveis do Flamengo contra esse Galo. Um Galo forte, né? Que tem um bom treinador, que tem bons jogadores também, mas é um time que não conseguiu dar conta do Flamengo, né? E aí também tivemos, claro, o Felipe Luiz brilhando, né? Desde que chegou ao Flamengo, ele mostrou que veio para ficar, que veio para ensinar, né? Ao Tite, principalmente, como deve ser, qual a melhor maneira de treinar o Flamengo, né? É um treinador jovem, mas tem muito potencial. Claro que não dá pra gente falar aqui que ele vai ser um grande treinador, que ele vai superar o Tite, que vai ser um dos melhores do Brasil. Claro, é muito cedo para falar isso. Mas a gente já viu que ele tem potencial para ser isso. Que ele tem potencial. Essa que é a questão, né? Então a gente fica muito mais contente pelo título, mas também, claro, pela atuação, pela maneira que o Felipe Luiz conseguiu. Ele é muito merecedor, um cara que já deu alegria ao Flamengo como jogador, né? Veio aqui em 19, jogou muita bola. Ficou 20, 21, 22. E ano passado foi quando ele, né, terminou assim a sua carreira, aposentou no Flamengo. E aí logo depois já se manteve aí como treinador, né, em divisões de base, foi campeão lá. Então, é um início arrasador, né? Que ele bate no Sub-17 é campeão, bate no Sub-20 é campeão e agora no principal é campeão também. Então ele iniciou com tudo. Parece que ele nasceu para poder jogar e treinar no Flamengo, né? Parece ser aquele cara que foi revelado pelo time e aí depois ele volta, né, para poder trazer mais alegria. Só que ele não foi revelado pelo Flamengo, mas parece que foi, né, pelo carinho que ele tem, pela torcida, né? A torcida também tem um carinho muito grande por ele, pelo clube. Ele é muito identificado com o Flamengo e isso ajuda muito.
Acho que esse foi um dos pontos assim, principais que fez o Tite também não dar certo no Flamengo. Ele nunca foi identificado, ele não tem o DNA do Flamengo. Então dificilmente ele daria certo. Assim como outros também que passaram pelo Flamengo, que na minha opinião não tinham o DNA do Flamengo. Por isso que não deram certo. Alguns portugueses também, outros. Mas o Felipe Luiz tem esse DNA. Por isso que o JJ deu tanto certo, porque ele tem o DNA do Flamengo, né? Aquele DNA mais explosivo, sabe? Aquela coisa de querer vencer, time ofensivo pra frente. Isso é ser Flamengo. Ser Flamengo não é você querer segurar resultado, é você tipo assim, se preocupar em não tomar gol ou só se preocupar com isso. Não, o time vai levar gol, independente da situação. A gente tem, por exemplo, agora o Manchester City do Pep Guardiola, né, que é o treinador, o melhor treinador do mundo, né, para a maioria das pessoas. Recentemente perdeu de 4-1. É bom? Não é. Mas até mesmo o time do Guardiola toma gols. Então por que outro time não pode tomar? Mas é um time que sempre joga para frente. O Guardiola joga dessa maneira. Então por isso que o time também dá muito certo. Claro que tem um fator, né, de ter um treinador muito diferenciado para isso, mas ele não tem medo. Ele joga para frente, para cima, organiza, é muito inteligente taticamente. O Felipe Luiz também é assim. Então, sem querer comparar, claro, né, comparar seria até desumano, né, no caso, né, injusto querer comparar Felipe Luiz com Guardiola, mas eu quis dizer que a maneira que ele pensa o futebol, a maneira que ele joga, é uma maneira semelhante, né? É uma maneira semelhante, que ele joga pra frente, o Guardiola também, não tem medo de perder. E essa maneira, ela se adequa muito ao Flamengo, né? Por isso que ele tá dando certo. Esperamos que no ano que vem isso se mantenha assim. Não apenas ano que vem, mas essa reta final de campeonato também. Claro que pro Flamengo ser campeão é quase impossível, mas matematicamente tem chance ainda. E também todo jogo é importante. Mesmo já estando na Copa Libertadores, na Supercopa, o Flamengo ainda tem a obrigação de continuar jogando para valer. Porque terão jogos no Maracanã, terão jogos fora de casa e a torcida acompanha. A torcida merece, né, continuar vendo o time jogando bem, mesmo após ser campeão, né? Então é isso aí. Agora eu quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acharam aí do vídeo, dos comentários, né? Tudo isso aí, muito importante. Agradecemos a vocês, né, por ficarem até aqui. Pedimos que vocês comentem se vocês acham que o Felipe Luiz ele vai ser um grande treinador. Comenta aí se vocês concordam com o que falou o Zé Elias, Rodrigo Bueno, Pedro Ivo Almeida e os outros também, se vocês acham que isso é verdade. Se vocês também concordam com a saída do Gabriel, se vocês acham que ele fez correto em sair. E se o Flamengo na diretoria fez corretamente também não renovar com ele. O que é que vocês acham? Então vamos agora ver, né, tudo isso. Nós agradecemos a vocês, tamo junto e até o próximo vídeo. Ficamos por aqui.